Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam conosco e sobre nós nesse dia. Amém. No culto de hoje nós cultuaremos o nosso Deus sob o tema Exaltado seja Deus. E exaltado seja o Deus que nos uniu em Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro 1. Farei a leitura dos versículos de 3 a 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. E nesse momento vamos louvar ao Senhor de pé, cantando o hino 19, Rei Sublime.
céus. Amém. Podei-vos assentar. Exaltado seja Deus que nos uniu em Cristo e que também em Cristo nos perdoa. Abramos as nossas Bíblias novamente, agora na primeira epístola de João. 1 João, capítulo 1. Façamos a leitura conjunta a partir do versículo 5 do capítulo 1 até o versículo 2 do capítulo 2. Primeira João 1, 5 a 2, 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Leiamos todos juntos. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Até aqui, que o Senhor nos abençoe através da sua palavra. E nesse momento nós temos a rica oportunidade de confessarmos a Deus as nossas falhas, os nossos pecados. Façamos isso como preparação para a ceia do Senhor, de maneira silenciosa, por alguns instantes, e logo em seguida cantaremos novamente de pé o hino de número 68, Necessidade. Oremos, irmãos.
Amém. Exaltado seja o Deus que por Cristo nos ensina. Abramos novamente as nossas Bíblias agora no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Mateus 20, façamos novamente uma leitura conjunta a partir do versículo 20 até o versículo de número 28. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Normalmente, nesse momento, nós iríamos à frente, entregaríamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas por conta do momento que estamos vivendo, nós temos feito isso
de maneira depositando os nossos dízimos e ofertas na conta da nossa igreja. Então, sigamos fazendo dessa forma, e quem nos assiste também pode fazer assim, depositando os recursos na conta bancária da nossa igreja, que está informada nas nossas redes sociais. Ou, se preferir, poderá entrar em contato com qualquer um de nós, com o nosso tesoureiro, ou através do nosso e-mail solicitando essa informação. Nesse momento vamos ficar de pé e louvar ao Senhor com os nossos irmãos do grupo de louvor. Rei dos reis, aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou aqui estou, rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou He
fonte de vida, de onde preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, fonte de vida, de onde preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida, tu és. De vida tu és. Meus irmãos, eu pedi licença aos irmãos da equipe litúrgica para fazer esta oração, que incluirá a gratidão a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de contribuir com a sua obra. Também nós vamos agradecer hoje, por ser excepcionalmente, por conta da pandemia, o domingo da Igreja Perseguida. Hoje nós celebramos pela manhã, e nós vamos agradecer. E, a propósito disso, não devemos nos esquecer que a carta que temos exposto, a carta de Paulo aos Filipenses, é a carta de um cristão perseguido, que estava preso no momento, o apóstolo Paulo, e que ordena que o povo de Deus siga triunfante, alegre, feliz, porque Jesus não pode ser preso, nem a mensagem do Evangelho pode ser presa. E isso, para os cristãos, deve importar, deve ser suficiente. Nós vamos orar ao Senhor Deus, suplicando pela sua palavra que será pregada, mas antes eu gostaria de ler a porção sobre a qual trataremos, que se encontra em Filipenses, no capítulo de número 2, Epístola de Paulo aos Filipenses.
capítulo 2, versículos de 5 a 11. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar, irmãos, ao Senhor Deus, suplicando luz para as nossas mentes e corações e também mencionando os pedidos que ficamos de mencionar e a gratidão que ficamos de apresentar também. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por Tua misericórdia, que nos concede a existência, que é cheia de compaixão para conosco e nos mantém vivos e nos coloca agora em Tua presença, desejosos de prestar culto e já efetivamente prestando, Senhor. Nós agradecemos pelos privilégios que o Senhor nos dá de contribuir para o avanço da Tua mensagem neste mundo. Rogamos para que o Senhor continue a assistir a Tua igreja com todos os recursos necessários para este mistério, Senhor. E também, ó Deus, agradecemos pelos louvores que o Senhor, por meio deles, nos santifica, trabalha em nossos corações e nos faz a cada dia semelhantes ao Teu Filho Jesus. Pedimos-te, ó Senhor, nesta hora, por aqueles irmãos que têm sofrido perseguições. Neste dia nos lembramos dele, queremos fazer isso sempre. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor outorgue aos teus servos a força necessária para que eles prossigam no teu serviço. Rogamos-te, Senhor, pela tua igreja, aquela parte da tua igreja que não está sendo perseguida, para que se identifique de tal modo que assim se sinta. E assim procure ajudar esses irmãos, sobretudo com oração, e com outros recursos que puder enviar, puder ajudar. Agradecemos-te, ó Deus, porque os teus servos têm feito a tua obra, a exemplo do teu apóstolo e de tantas outras pessoas que, mesmo perseguidas, continuaram a fazer o que o Senhor queria que elas fizessem. Pedimos, ó Deus, por nós, para que o Senhor nos assista e nos prepare, quer seja para ajudar esses irmãos que sofrem, quer seja para nós mesmos suportarmos perseguição. Rogamos-te, ó Deus, para que o Senhor nos assista nesta hora também, no falar da Tua palavra, no pronunciar dos Teus oráculos, das Tuas grandezas, e que o Senhor nos ajude a ouvir e a pôr em prática na nossa vida tudo aquilo que o Senhor nos ensinar nesta tarde. Pedimos, ó Deus, pela Igreja Cristo Redentor, para que o Senhor continue a assistir à vida de cada filho Teu, e operar na vida de cada um este milagre, mais uma vez, de fortalecimento da unidade, do vínculo, do amor fraternal. E a cada dia, Senhor, os teus servos procurem te servir, mesmo dentro das limitações que temos experimentado. Pedimos, ó Deus, luz para as nossas mentes e corações, e fazemos isso em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Meus irmãos, toda época, todo grande bloco de tempo na sociedade humana traz consigo, ou eleva, ou promove grandes homens. O padrão de grandeza dos chamados grandes homens normalmente é o mesmo.
ou são pessoas que têm muito dinheiro, ou pessoas que têm muita habilidade, ou prestígio, ou capacidade, normalmente político ou militar. São esses os chamados grandes homens. Normalmente essas figuras têm muitos servidores, muita gente ao seu dispor, e há ainda quem as veja como divinas, como pessoas que foram escolhidas por Deus para fazerem aquilo que fazem. No tempo dos filipenses, uma dessas pessoas era César Augusto, o grande governador, que governava inclusive a cidade, que era uma colônia de Filipos, uma colônia romana, onde esses irmãos leram esta carta pela primeira vez. Hoje nós falamos de grandes governantes que para muitos são enviados por Deus, como Donald Trump ou o Vladimir Putin na Rússia, e outros que as pessoas notam que têm um poder, uma força de dar uma canetada e matar muitas pessoas ou deslocar pessoas para lá e para cá. Eles têm, de fato, um poder considerável e certamente não nasceram e se transformaram logo nisso, mas foram ascendendo aos poucos até alcançar estes lugares, irmãos. No entanto, nós estamos diante de um texto que meio que vira essa ideia de ponta cabeça, porque o que nós temos aqui em vez de uma ascensão, de uma subida até as alturas de um pináculo humano, por exemplo, o que nós temos aqui é um ente superior que desce do lugar mais alto e vem para o nosso planeta se tornar um humano, e um humano desprovido dos poderes desse mundo, inclusive do poder físico, bélico e das riquezas, era um camponês, e ele manteve essa postura de humildade enquanto ia retornando para a glória que ele tinha antes. Então, o que nós vemos aqui é algo totalmente inédito na história do mundo, e para relatar essas coisas incomuns, essas coisas difíceis de falar, normalmente se recorre ao recurso poético. A poesia é a linguagem do indizível, não é? A linguagem do inefável. Quando você não sabe direito o que dizer, você canta, você faz uma poesia para criar alguma expressão que dê conta daquelas impressões muito particulares que você recebeu. E parece ser isso que o apóstolo Paulo faz aqui, meus irmãos. É como que pintar um quadro daquilo que Cristo fez por nós. E que tipo de reação nós devemos ter a esse movimento de descida do nosso Senhor até esta grande humilhação e que revelou tanta humildade do nosso Senhor. Mas o objetivo aqui não é meramente nos deleitar ou nos tocar num sentido estético desse termo, mas é formar-nos, irmãos. Parece a ideia aqui não é deleitar, mas apresentar a Cristo, esse ser todo-poderoso e ao mesmo tempo humilde, como modelo para a igreja. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, desse desprendimento sobre o qual o texto nos fala, essa obediência e essa exaltação. Tudo isso tendo o mesmíssimo coração, o coração humilde. Então nós devemos aprender a partir desse texto a respeito disso. Vejamos primeiro aquilo que o próprio texto chama de esvaziamento do nosso Senhor. Versículos de número 6 e 7 nos mostram um ensino sublime a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, antes de ser conhecido como Jesus, antes de habitar entre nós. Várias vezes nós temos na Escritura, especialmente no Novo Testamento, a ideia de que o nosso Senhor já existia antes de vir a esta terra. Diferente de nós que não tínhamos pré-existência, o nosso Senhor tinha uma pré-existência. E Abraão, que havia vivido séculos antes dele, viu o seu dia. Nós temos vários relatos falando a respeito desta vida antes da encarnação que o nosso Senhor tinha. Ele próprio, na famosa oração sacerdotal em João 17, no versículo de número 5, orou assim: "E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive antes, ou que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo." Então Jesus faz alusão a respeito de um momento, ou de uma glória, ou de um estado em que ele se encontrava antes que houvesse toda a criação.
Mas aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai além de apenas afirmar a pré-existência do nosso Senhor. Notem que ele fala também da disposição, de uma disposição que havia no coração de Cristo na eternidade. Essa é uma informação que só poderia ser revelada mesmo por Deus. É que Paulo não está apenas dizendo Jesus ou Cristo, ele pré-existia antes de todas as coisas. Não, ele está dizendo aqui algumas coisas a respeito do coração de Cristo. E por meio disso ele quer nos ensinar, ele quer formar a igreja de Deus neste ponto, irmãos. Nós temos a notícia dada pelas primeiras páginas da Bíblia a respeito do primeiro Adão, do primeiro homem que Deus criou, perfeito. E nós sabemos a respeito dele é que, enquanto ele no jardim quis usurpar, quis assumir uma posição de igualdade com Deus, tendo sido seduzido pela serpente, o nosso Senhor, o segundo Adão perfeito, criado por Deus, o que aconteceu com ele é que ele, mesmo sendo igual ao seu Pai, mesmo sendo luz de luz, mesmo sendo Deus de Deus, ele não viu nisso uma oportunidade para tirar proveito da situação. Ele não viu nisso uma oportunidade para rivalizar-se com o seu Pai ou para autopreservar-se em relação a qualquer missão que o seu Pai tivesse para ele. Pelo contrário, esse pelo contrário é muito forte aqui da parte de Paulo, versículo 7, ele diz, antes, essa é uma partícula enfática, ele fez muito diferente disso que Adão fez. Enquanto que Adão, um ser pequeno, queria se igualar a Deus, ele que é igual a Deus, não fez uso disso para tirar proveito, mas antes obedeceu ao seu Pai, e o texto nos fala aqui de um esvaziamento, ou de um derramamento, não no sentido de perder as suas qualidades divinas, porque ele as preservou ao vir habitar entre nós, mas no sentido de assumir uma forma humana, de tomar, por assim dizer, a nossa carne. O que a Bíblia nos diz que Jesus fez foi como que se despir da sua glória, da aparência que ele tinha da sua glória, maravilhosa como Deus, e como um rei, retirar o seu cetro, retirar a sua vestimenta, a sua coroa, aquelas marcas visíveis de um rei, e assumir a forma de um plebeu, assumir mesmo a forma de um servo, e um servo do seu próprio Pai, um servo de Deus. Esse é o primeiro movimento que Paulo descreve aqui com o fim de formar o nosso caráter como pessoas que devem ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo de número 7 em diante, o texto nos fala que ele assumiu uma forma humana que podia ser identificado. Quem estivesse próximo dele saberia. Ele podia ser especial como fosse, algo diferente desse homem, mas todo mundo sabia, é um homem, é um ser humano como qualquer de nós. E sem dúvida alguma esse assumir da nossa carne, o assumir da nossa semelhança, irmãos, mas sem pecado, é a base do ensino do próprio Cristo a respeito de humildade. Ele não tira isso de outro lugar, senão do próprio caráter dele, do próprio exemplo dele, que desde a eternidade é assim. Jesus não tornou-se humilde nesse sentido, mas ele sempre foi. Isso é o coração dele. E é este coração que deve ser usado por nós, por assim dizer, como molde para nos parecer mais com ele. É esse molde de humildade que ele demonstra e que tem raiz no seu próprio caráter, irmãos. O versículo de número 8 traz um resumo do ministério do nosso Senhor na terra. Ele viveu em humildade, ele viveu para o serviço, a ponto de mesmo entregar a sua vida por amor dos seus, e não apenas entregar a sua vida, mas entregar a sua vida com uma morte dolorosa e humilhante, e com a possibilidade de se livrar dela. Ele não fez isso. Ele manteve a mesma postura, e o texto nos fala que ele fez isso. Ele entregou-se até a morte, morte de cruz. Nos últimos anos, nós temos visto de vez em quando um post na Sexta-feira da Paixão, ou numa época mais ou menos parecida. Certamente vocês já leram alguma coisa a respeito da terrível tortura que é ser crucificado.
Essa é uma técnica de matar pessoas que nasceu na Pérsia, atualmente o Irã, e que foi meio que importada para Roma. E Roma adotou naquela época esse recurso da crucificação. E a ideia da crucificação era punir, é claro, mas também trazer um exemplo para outras pessoas, normalmente bandidos, ladrões, malfeitores e rebeldes contra o governo, para que fossem avisados. E aquilo não era apenas para infligir dor às pessoas, mas infligir vergonha. Nós vemos, às vezes, um crucifixo, quando passamos numa repartição pública, por exemplo, e normalmente nos crucifixos tem uma espécie de pano, não é? Tapando os membros inferiores do crucificado. Mas aquilo ali não se confirma historicamente. Disse apenas que ele perdeu as roupas que tinha do corpo. Provavelmente Jesus foi crucificado nu, o que era uma vergonha profunda para um judeu. Então não era apenas um movimento de castigo, mas era um movimento de profunda vergonha. Enquanto isso, o coração de Jesus continuava do jeito que sempre foi. Então ele não apenas desceu, mas desceu e desceu, com o mesmo coração. E será com esse mesmo coração que ele será exaltado, porque a exaltação dele não é para a glória dele, é para a glória de Deus Pai. Então é isso que Paulo quer que os irmãos entendam aqui, irmãos. É que ele se colocou numa posição de maldição, como diziam a lei dos judeus, não é? E ele fez isso pelo seu povo. E após toda essa humilhação, todo esse castigo, toda essa dor, os versículos de 9 a 11 nos falam que Deus Pai exaltou o seu Filho de um modo excessivo, de um modo grande, enorme, e ele fez isso dando ao seu Filho um nome. Quanto a este nome, nós temos duas opções. A primeira delas é Jesus. O texto nos fala aqui no versículo de número 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E nós temos também no versículo de número 11, Senhor. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Nós podemos entender, existem alguns comentaristas que optam por nome é Jesus aqui, outros nome é Senhor, e nós podemos optar também por entender os dois nomes como tendo sido dados por Deus, o Pai, ao seu Filho Jesus Cristo. Porque os dois nomes agora estão ligados. Antes talvez não estivessem tão ligados na mente das pessoas, mas o fato é que o Senhor é aquele a quem chamam de Jesus. E ao mesmo tempo, esse Jesus, que era um nome muito comum, era uma corruptela de Josué, que era um nome muito comum, como João ou Maria, naquele período, agora recebeu da parte de Deus um significado grandioso, acima de todos os outros nomes, como sendo Senhor dos senhores. Então, irmãos, perante esse Cristo, todos, diz o texto, nos céus, na terra e debaixo da terra se curvarão. Perante esse Cristo, toda a língua, todas as tribos, todas as raças hão de confirmar aquela que é a confissão mais antiga da igreja cristã. Jesus Cristo é o Senhor. Todos hão de confessar, alguns constrangidos pela força, a força de quem sente uma condenação nas costas, mas é obrigado a confessar. E outros confessarão já por costume, que são os cristãos. E de modo intrigante, como eu disse, tudo isso será feito para a glória de Deus Pai, porque Jesus não veio para a terra para ser maior do que o seu Pai. Jesus não veio para a terra para manter ou para criar uma rivalidade entre ele e o seu Pai. A glória de um é também a glória de outro. Por isso que o texto termina dizendo isso, que toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Essa unidade entre a Trindade, essa relação de profunda humildade que existe, deve de algum modo se refletir na vida da igreja, na vida desta igreja que se gloria em Deus de estar em Cristo, de fazer parte de Cristo. Ela certamente deve ser afetada por este coração de Cristo, irmãos, por essa posição, essa disposição do coração do nosso Senhor. Todos nós, tanto como
indivíduos, como também enquanto igreja, precisamos ter bem articulada uma teologia da humildade. É necessário que nós saibamos por que estamos sendo humildes quando estamos sendo humildes, para não termos bases diferentes daquelas pretendidas pelo Senhor Deus. E o fundamento, primeiro, é claro, é a pessoa de Cristo. Segundo, é a própria imitação de Cristo. A imitação do coração dele, tal como foi revelado nas Escrituras e interpretado aqui pelo apóstolo, irmãos. A única ordem que nós temos no texto para nós, para as nossas vidas, está no versículo de número 5. E ele reforça o ensino que vem sendo dado a respeito da unidade da igreja, do amor e da capacidade de acomodação por meio desse amor que um membro deve ter para com o outro. A ordem no verso 5 é: pensem ou sintam isto entre vós, isto que houve em Cristo Jesus. Literalmente é o que nós temos aqui. Pensem, sintam essas coisas na vida de vocês, nas relações que vocês têm como cristãos. A imitação de Cristo nunca foi um assunto fácil na história da igreja. Nos primeiros séculos, as pessoas procuraram imitar Jesus Cristo, não todas, mas muitas delas, por meio de exercícios espirituais, em geral mortificando os próprios corpos, por meio de jejuns, por meio de algum tipo de desgaste do corpo, com o fim de purificar a alma. Isso durou praticamente os 1000 primeiros anos da igreja cristã. No segundo milênio, nós temos a associação da imitação de Cristo com caridade, com fazer o bem ao próximo, com dar esmolas, com desprender-se de algum modo, e também tem a ver com castidade, com as pessoas se manterem longe de uma vida sexual ativa, quer seja ilícita, quer seja lícita por meio do casamento. As pessoas associaram durante muito tempo isso com imitar a Cristo, porque Cristo foi pobre, não é? Porque Cristo sacrificou o seu próprio corpo, porque Cristo não se casou. Então as pessoas foram associando essas coisas a imitar Jesus Cristo. Estão esquecendo esse ponto aqui, esse argumento principal de Paulo. No século XIX, especialmente entre eruditos, eles tentaram reduzir o cristianismo à moralidade. Significa que você, para imitar Jesus, vai fazer o bem que Jesus fez. Olha, a gente não acredita nessa coisa de multiplicação de pães, de milagres. Nós não acreditamos como eruditos, mas acreditamos que Jesus era uma boa pessoa. E que se ele tivesse lá 5 pães e 2 peixinhos na mão, ele com certeza não ia comer tudo, ele ia dar para alguém. Então, seja uma pessoa generosa. Isso praticamente foi injetado em muitas igrejas da Europa e matou um monte de igrejas. E quando o cristianismo é cortado de suas fontes primeiras, aquelas ligadas à fé, a moralidade não dura muito tempo. É como se fosse um resto de religião que logo vai ser varrido. E foi isso que aconteceu, especialmente na entrada do século XX. Muitas igrejas foram destruídas porque, em grande parte, se guiaram por esse método de imitar Cristo, que é bastante pobre, especialmente em face do texto que nós lemos. Eu estou falando aqui de momentos negativos desse entendimento do que significa imitar a Cristo, irmãos, mas houve, sem dúvida, pessoas que lutaram durante esse tempo na igreja, durante esses 2000 anos, para mostrar às pessoas que imitar a Cristo não é uma promessa para você entrar no céu, não é uma coisa que você vai ter uma recompensa no sentido de um negócio que você faz com Deus, ou outra caricatura da vida cristã. Nós reconhecemos, como essas pessoas, que o assunto traz muitas dificuldades, mas pelo menos do texto nós podemos ter uma certeza. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui, é que nós somos chamados a imitar, por este texto, irmãos, a postura de Cristo, a postura que Cristo teve no nosso convívio com os nossos irmãos. Esse é o ensino do texto. Há alguma coisa que nós precisamos aprender com o coração de Cristo e aplicar isso ao nosso convívio primeiro com a igreja. A unidade ou a humildade que é ordenada por Deus à sua igreja, Paulo diz aqui, isso deve estar entre vós. O que é que isso significa? Primeiro, que se você de fato crê em Cristo, e se você tem Cristo como modelo da sua vida, a sua vinda à igreja, ou a sua relação com a igreja não tem como propósito principal você crescer individualmente.
mas você ser usado por Deus para trazer o benefício a outras pessoas. Essa é a primeira coisa que nós temos de aprender, irmãos. É refletir o nosso Senhor em não buscar primeiro o nosso benefício, mas buscar o benefício de outras pessoas. Então, se nós de fato temos o coração de Cristo, ou pretendemos ter, ou buscamos ter, quem vai primeiro sentir o efeito são as pessoas que fazem parte da sua igreja. Então, nós não estamos na igreja para um culto particular com Deus. Isso aí já tem lugar para fazer, que é o quarto de vocês. É por isso que na igreja, por exemplo, nós não oramos, eu te peço. Eu te peço por mim, por minhas coisas. Isso você já fez em sua casa. Agora você usa sempre o nós, o nós, o nós. Porque você está exercitando uma coisa mais ampla, uma outra dimensão da vida, que é a dimensão de fazer parte do corpo de Jesus Cristo, que é estar como igreja reunida, meus irmãos. E é por isso que, decorrente dessas coisas, é errado um crente perguntar o que é que a Igreja Presbiteriana Cristo Redentor pode fazer por mim. Essa é uma pergunta totalmente descabida na vida de alguém que seja um servo de Cristo, um imitador de Cristo. Ele faz a pergunta contrária. Como é que eu posso fazer para servir essas pessoas por quem Cristo morreu? Como é que eu posso fazer? Porque qual é o propósito da vida de um cristão, se ele é um servo de Deus? É servir. Servir mais do que ser servido, dar mais do que receber, amar mais do que ser amado, obedecer mais do que mandar. Porque foi isso que o nosso Senhor fez e vocês querem seguir os passos do nosso Senhor. Mas sem humildade, não acontece nada disso, irmãos. Aí nós voltamos àquela classificação lá do Agostinho, né? Sem essas qualidades não tem vida cristã. Primeira qualidade, humildade. Segundo lugar, humildade. Terceiro lugar, humildade. Se você não sabe quem você é diante de Deus, se você não sabe quem são os seus irmãos, você não tem capacidade nenhuma de ser humilde. E a coisa boa que nós recebemos, a boa nova aqui, é que Paulo está nos ensinando, olha, vocês precisam ser moldados por Deus, vocês precisam entrar nesse molde de Cristo para aprender com Ele o que é ser humilde. Porque não tem cabimento uma pessoa que conheça quem foi Jesus, o que Ele fez, e ainda se acha alguma coisa digna de respeito que seja. Que não receba o respeito que alguém tem por ela como uma grande honra. E que não procure honrar as outras pessoas como quem honra uma pessoa a quem Deus salvou, meus irmãos. Isso não é simples, isso não é fácil, mas o fato precisa ser afirmado, o de que este é o nosso chamado. Nós somos chamados para imitar a Jesus Cristo. Qualquer dificuldade nesta área, nós precisamos falar com Ele. E eu repito, a igreja, como indivíduos, como grupo, precisa ter muito clara em sua vida, para o bem do seu serviço, para que o serviço seja possível na igreja, é necessário que tenhamos dentro de nós muito bem claro uma teologia da humildade. E essa teologia se radica na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar sugerindo a vocês uma oração muito curta, que era chamada pelos antigos de jaculatória, de jaculatas. Eram pequenas orações como dardos que você lança num alvo. Todo mundo tem jaculatórias. Todo mundo tem seus, ai meu Deus. Todo mundo tem seus, e agora o que é que eu faço, Senhor? Misericórdia, Jesus. Todo mundo tem as suas. Se você juntar o seu, fizer aí uma contagem, você vai achar umas 20 ou 30 jaculatórias, sendo uma ou duas que você usa com mais frequência, inclusive como interjeição. Tem uma muito bonita e com ela eu encerro. Ela é direcionada a Cristo e pede a Ele para que Ele nos ensine a, de algum modo, assimilar essa característica dele tão profunda, que, é claro, nós vamos assimilar do nosso jeito, dentro dos nossos limites, mas vai ter que ser com Ele, vai ter que vir isso dele. E a jaculatória, chamada jaculatória do coração humilde, é assim: Jesus, manso e humilde de coração, faz meu coração semelhante ao teu. Só isso. Próxima vez que vocês estiverem com alguma crise,
na teologia de humildade de vocês? Dá uma paradinha, faz essa prece. Jesus, manso e humilde de coração, faz meu coração semelhante ao teu. É isso, irmãos. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos ensine a ser semelhantes a Cristo, seu Filho. Amém. Nós vamos passar agora a parte da Santa Ceia do Senhor. Eu convido o nosso irmão, o presbítero Vladimir. Eu convido os irmãos a que abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11. Nós fazemos uma breve meditação. Eu farei a leitura, irmãos, do versículo de número 28 do capítulo 11 em diante. Do 27 em diante, o texto nos diz assim, 1 Coríntios 11. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Irmãos, eu gostaria de destacar deste trecho que nós lemos da leitura básica sobre este rito, este momento do sacramento, a questão do autoexame, porque um dos nossos símbolos de fé, o nosso catecismo maior de Westminster, na pergunta de número 171, nos informa o seguinte, a pergunta é: como devem os que recebem o sacramento da ceia do Senhor preparar-se para o receber? Essa é uma reflexão importante para nós, porque se vocês pararem para pensar bem, esse autoexame deve ser feito no nosso coração, nos nossos atos perante Deus, e não dá para fazer isso agora. Isso não quer dizer que nós desconfiamos que os irmãos pequem demais, não é esse o ponto. É porque nós não lidamos apenas com pecados certos, mas com suspeitas, né? Então, a ideia quando a nossa confissão, ou quando um dos nossos documentos, ou quando a própria Bíblia nos diz, olha, examine-se a si mesmo, não é que você faça isso aqui. Aqui é um momento sempre simbólico, não é? Você confessa seus pecados em 1 minuto. É importante, então, que haja um cultivo. A ideia de autoexame é que o crente ele cultive sempre isso. E o autoexame, em geral, está associado a arrependimento dos pecados, a confissão desses pecados, a renovação dos nossos votos e também a verificação da nossa necessidade. Quando você percebe, olha, vou participar da ceia aqui, e durante a semana você fica vigiando para ver se de fato a ceia teve efeito sobre a sua vida, ou se aquilo foi apenas um momento mesmo social ou memorial, simplesmente. Então, a ideia de autoexame não deve ser feita na igreja. A igreja é apenas um momento simbólico para você fazer isso, porque não dá tempo. Nós pecamos por pensamentos, palavras e obras, existem padrões de dificuldades que nós temos, e nós temos sempre de pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia. Porém, isso não é para nos desanimar, pelo contrário, é para nos animar a buscar em Deus o remédio, a força que precisamos. Então, se esse exame for bem feito, esse autoexame, vocês devem se desesperar de si mesmos e dizer assim, olha, graças a Deus por Jesus Cristo, eu quero me alimentar, tomá-lo no meu corpo, na minha alma, na minha vida,
E graças a Deus por esse autoexame, porque eu estou vendo agora que participar da ceia para mim não é apenas um momento social, é uma necessidade espiritual, de fato. É algo que é muito importante para a minha vida. Então, a respeito disso, a resposta a esta pergunta, né, de como nos preparar para a ceia, é a seguinte, na resposta 171 do nosso Catecismo Maior. Os que recebem este sacramento devem preparar-se para o receber, examinando-se a si mesmos, se estão em Cristo, a respeito dos seus pecados e necessidades, da verdade e medida do seu conhecimento, fé, arrependimento, amor para com Deus e para com os irmãos, ou seja, pensem no quanto vocês têm amado a sua igreja, pensem também na caridade para com todos os homens, se vocês têm perdoado as pessoas que têm feito mal a vocês, se isso tem acontecido realmente, ou se isso tem servido apenas para acumular disciplinas da parte de Deus, dos seus desejos de ter Cristo e da sua nova obediência, renovando o exercício dessas graças pela meditação séria e pela oração fervorosa. Então fica aqui um incentivo, meus irmãos, para que vocês façam o autoexame. E o autoexame não é para reprovar ninguém. Ninguém é reprovado nesse exame. Se for reprovado e entender que é reprovado, aí você já está aprovado para a ceia. Então, o autoexame visa, sobretudo, encorajar o crente ou animar o crente a vir buscar solução em Deus. Por isso é que a Bíblia diz, examine e depois coma e beba. Ela nunca diz, examine. Se a sua subjetividade lhe reprovar e você não participa da ceia. Não é isso. Não é isso. É examinar-se para deixar claro para você mesmo a sua profunda necessidade de ter uma maior comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Dito isto, irmãos, e animados a participar da ceia, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele para que consagre os elementos que serão usados e que eles cumpram o propósito designado na palavra para as nossas vidas. Vamos orar.
justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me, Senhor. Oremos, irmãos. Senhor Deus, te louvamos, Pai, porque o Senhor nos tem permitido, ó Pai, ainda que nesse tempo difícil, nesse tempo de pandemia, de podermos nos reunir como igreja, de podermos, ó Pai, estarmos te cultuando, ó Deus, presencialmente e também nos nossos lares, ó Pai. Te louvamos, Senhor, porque vivemos num país livre, ó Deus, que nos permite te cultuarmos livremente. E quando muitos dos nossos irmãos não podem fazer isso, ó Deus. E hoje nos lembramos também desses nossos irmãos que têm impedimentos, ó Deus, para te cultuarem. Rogamos, ó Pai, as tuas misericórdias, a tua bênção e a tua graça sobre esses nossos irmãos. E também sobre nós, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, pela tua palavra que foi pregada neste dia. E pedimos, ó Pai, que o Senhor a frutifique nos nossos corações. E que estejamos, ó Deus, todos os dias nos lembrando, ó Pai, e orando a Ti, Senhor, e buscando a Ti, ó Pai, pedindo, ó Deus, que a Tua palavra cada vez mais esteja no nosso coração e que nós, ó Deus, estejamos prostrados todos os dias aos Teus pés, ó Pai, entregando as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Fiquemos em pé, irmãos, e recebamos a bênção do Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Amém. Que o Senhor nos abençoe no restante desse dia, nessa semana que se inicia. Queremos apenas lembrar as nossas programações da semana. Então temos na quinta-feira, às 20 horas, o nosso chimarrão com Bíblia, através do nosso canal no YouTube e da nossa página no Facebook. Também no domingo pela manhã, às 9 horas, virtualmente também pelo YouTube e pelo Facebook, é a nossa reunião de oração. E logo em seguida, às 9h30, é a nossa escola bíblica dominical. Então temos as classes para todas as faixas etárias, como normalmente temos presencialmente, porém de forma virtual. Então temos ali a classe para os pré-adolescentes, para os adolescentes, jovens e adultos. Então durante a semana e final de semana, antes da escola bíblica, nós divulgamos, através dos nossos canais de comunicação, o link para que os irmãos façam o acesso. E você que está nos assistindo, se quiser participar conosco, pode solicitar através do nosso e-mail ou através das nossas redes sociais esse link para poder assistir a uma das nossas classes e participar conosco aprendendo mais da palavra do Senhor. E no domingo à tarde, às 16 horas, nos reuniremos novamente aqui em culto ao Senhor e às 19 horas, através das nossas plataformas das redes sociais. Então que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos leve em paz aos nossos lares. Amém.